Para esta quarta parte e última, e vamos reler o trecho bíblico, neste caso, só pegando em Colossenses 4, 14 a 18. Escreve Paulo, inspirado por Deus: Lucas, o amado médico, e Demas vos cumprimentam. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta seja também lida na igreja dos Laodicenses e procurai ler também a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Eu, Paulo, cumprimento-vos do próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça esteja convosco. Este último trecho lembra-nos a importância. Paulo começa sempre as cartas, ou várias cartas, dizendo que ele é o apóstolo, mas reforçando sempre servo do Senhor. Ele é apóstolo, sim, o ministério que Deus lhe deu para cumprir, para exercer, e estava a fazê-lo, mas era servo do Senhor, como qualquer um dos outros, como qualquer um de nós. Independentemente do ministério onde estamos envolvidos, independentemente daquilo que fazemos, somos servos do Senhor. Pondo isto noutra perspectiva, pegando nesta ideia, aquilo que eu faço e que tu fazes, o trabalho, secular ou não, o ministério, aquilo que tu fazes não é o que te define. És servo do Senhor. Aquilo que tu fazes é o exercício do que Deus te permite fazer. E deves fazê-lo com honra. E deves fazê-lo grato. Então, nesta quarta parte, Paulo termina a carta com nomes e gratidão. Fala aqui de Lucas, o médico amado. Lá está. Lucas foi companheiro de Paulo. E como médico que era, e vocês têm a experiência aqui em casa, não é? Terem um pastor que é médico, de repente vai um telefonema para o pastor médico a perguntar sobre alguns sintomas que tem e o que é que isso quer dizer ou o que é que isso poderá ser. Certamente Lucas acontecia o mesmo. E naqueles tempos, com aquelas caminhadas, sapatos muito pouco confortáveis, estradas muito pouco confortáveis, não sei se alguém já foi a Roma, aquilo nem com sapatos confortáveis é confortável, quanto mais com os sapatos que eles usavam na altura. Mas Lucas, além de ser médico, é amado. E Lucas faz parte desta equipa, desta família que quer transmitir amor. Paulo não fica com o ónus todo ou com o crédito todo de dizer: eu agora cumprimento-vos e saúdo-vos porque eu gosto de vocês. Não, não. Havia uma partilha, todos estavam lá. E Lucas, que estava ansioso também, certamente, por saber de notícias do outro lado, ele queria que lá em Laodiceia, que lá nos outros sítios todos, toda a gente soubesse que Lucas estava a pensar neles também. Estavam juntos, como dizem lá em Moçambique, uma terra que eu gosto muito, que me é muito amada, terminamos sempre um telefonema com estamos juntos. É esta a ideia. Paulo está aqui a dizer estamos juntos e Lucas está aqui comigo e também vos quero mandar um abraço. Paulo também termina a carta falando de Ninfa. Ninfa é muito importante. Porquê? Nós estamos aqui num espaço muito confortável, temos boas cadeiras, temos muito espaço, tivemos um bom tempo de refeição, tivemos tempo de convívio, graças a Deus houve café, eu gosto imenso de café. Mas o que Ninfa aqui é importante é Paulo a reconhecer que aquele grupo de pessoas, aqueles irmãos na fé, aqueles filhos de Deus, que não tinham espaço físico para se reunirem, para ser igreja, estavam em casa de Ninfa. Ninfa abriu as portas. Não há espaço para ter igreja?
aqui está a minha casa. Vamos usá-la para o exercício de louvarmos a Deus juntos, de aprendermos de Deus juntos. Vamos ser igreja aqui, em minha casa. Ninfa acolhe a igreja em casa e Paulo reconhece, vê e quer verbalizar isso. Não estás sozinha. Estamos contigo em oração e a ver-te. Fala também em Arquipo. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Arquipo é encorajado a cumprir o ministério. Precisamos de gente assim. Precisamos de gente que olhe para nós e nos diga: cumpre o teu ministério. Cumpre até ao fim. Precisamos de ser nós também, de vez em quando, olhar para os outros e dar essa palavra de encorajamento. Estás no ministério, estou a ver o que estás a fazer. Cumpre. Às vezes, pensar, temos muita tendência em pensar as coisas e depois não as dizemos. E dependendo das personalidades, isso pode ser mais óbvio. Há pessoas que são comunicadoras e que falam e falam muito e estão sempre a falar, mas há outras que não falam tanto. E às vezes é uma palavra. Há necessidade da palavra. Mesmo aqueles que são mais resistentes, resilientes e que estão há muito tempo no ministério e que não pedem ajuda, uma palavra de incentivo e encorajamento faz bem. Não para que a pessoa cresça em si mesmo, mas para que a pessoa receba aquela palavra como algo, um amor manifesto de Deus através de alguém, um irmão na fé. Como nós vimos lá, Arquipo, lá na prisão com Paulo, porque é que ele estava lá? Porque Jesus escolheu, Deus escolheu que cada um de nós que aqui está na terra fôssemos seus representantes aqui. Da mesma forma como Ele nos amou de forma extravagante, Ele nos ensinou a amarmos de forma extravagante os nossos irmãos. Encorajar é motivar com graça. Não é bajular, é incentivar e encorajar com graça. É olhar, por exemplo, para os mais jovens que têm algumas dificuldades em perceber como podem servir e estar atento, ver como eles são, começar a percebê-los, conhecê-los e depois lançar um desafio. Lançar, faz isto, por que não fazes isto? Por que não experimentas ajudar aqui? É estar atento, com graça, sem impor, mas mostrando que estamos atentos àquilo que é a outra pessoa e o amamos e queremos ver crescer. Paulo aqui também ensina que devemos ter gratidão pelo que os outros fazem e o que os outros estão a fazer e a servir, como Ninfa e à igreja que está lá em casa. Gratidão pelo ministério de Lucas e Demas. É reconhecer, e reconhecer é um ato de amor e maturidade. Quando é feito sem bajulação, mas é feito de coração, é um ato de maturidade. É olhar nos outros e até ter a coragem de dizer: fazes isso tão bem como eu nunca conseguiria fazer. E qual é a maior maravilha que nós podemos sentir na jornada, caminhar com alguém, fazer a jornada com alguém e ver esse alguém que nós estamos a discipular, vem a ideia de discipular, começar a tomar os seus passos e a crescer no ministério. E podemos olhar e contemplar. Não é descansar, porque depois não metemos a reforma. É contemplar como o outro está a fazer as coisas. E depois Deus vai abrir oportunidades para fazermos outras coisas diferentes. E desculpem, irmão. É essa oportunidade de a igreja multiplicar-se nos seus diversos desafios.
E é pôr-nos na posição de aprendermos constantemente de Deus. A igreja precisa de todos para crescer. A igreja precisa de estar atenta a cada um individualmente, para que o corpo funcione e Deus seja honrado e glorificado. Não há volta a dar-lhe, não é uma opção, não é uma sugestão. O Evangelho é para ser vivido em comunidade. Digam o que disserem, tenhamos as dores e enfrentemos os desafios que enfrentarmos. Não há opção para o cristão. O cristão é chamado para ser igreja em comunidade, servir em comunidade, com os desafios que isso traz, porque todos somos pessoas e todos temos temperamentos, e todos temos desafios e todos vamos falhar. Não há volta a dar-lhe. Todos somos falhos. E porque todos somos falhos, todos necessitamos do Senhor e do Salvador, Jesus Cristo. E porque todos somos assim, estamos todos no mesmo barco para nos ajudarmos uns aos outros. Para quando estivermos numa tempestade, que a nossa vida esteja fora de controle, que nós gostamos tanto do controle, não é? Mas quando a vida está fora do controle, não temos as decisões, não temos as soluções, só temos os problemas diante de nós. Poder alguém vir e dar-nos um ombro e lembrar-nos: Jesus estava numa tempestade a dormir, mas estava com os discípulos. E o barco não foi ao fundo. E é preciso, às vezes, alguém lembrar-nos destas coisas. Criar esta cultura de gratidão e de olhar os outros como preciosos de Deus. Não há uma única pessoa nesta sala por quem Jesus não tenha morrido. E se isso for a antecâmara, o início do nosso pensamento, ao olharmos para alguém, tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. O amor tem que ser a transbordar. Os ouvidos têm que estar atentos. As palavras têm que ser temperadas com sal, doces. O crescimento tem que ser o alvo. E vermos Cristo nos outros. Paulo ensina-nos muito aqui neste texto. Em conclusão, valorizar é honrar e desafiar é amar. Paulo termina com: lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. As circunstâncias estão lá, Paulo não as nega. Paulo não é aquele género de otimista que às vezes nós cristãos tendemos a ser. Eu estou bem porque a graça de Deus está comigo. Está tudo bem contigo? Está bem, está tudo bem, graças a Deus. São palavras, são corretas, são bíblicas, mas nem sempre são a realidade. Nem sempre fazem parte do que está a acontecer. Paulo diz: sim, eu estou em prisão, lembrai-vos das minhas prisões, mas a graça seja convosco. A graça que Ele tem também seja convosco. Eu não sei como é que a tua vida está. Sei um pouco da minha e às vezes nem essa sei muito bem, porque somos pessoas complicadas, não é? Cada um tem as suas incoerências. Mas, independentemente do que está a acontecer na tua vida, independentemente de quais são as tuas prisões, liberta-te disso. Não no sentido de agora orei e já as circunstâncias foram. Não. É o processo. E vamos rever esse processo. Comunicar.
A igreja tem que ser local de partilha, onde todos convivem como família. Portanto, as coisas sabem-se. E sabem-se não para julgar, mas para restaurar e recuperar e glorificar a Deus. Segundo ponto, envolvermos-nos com outros, investirmos na vida uns dos outros. Estarmos presentes nos momentos difíceis, não só nas alegrias. Estarmos nos momentos de tédio. Ninguém fala sobre isso, mas é bom estar em tédio. Ou então, reformulando, com a minha esposa passa-se isto, acho que é transversal. Eu consigo estar em silêncio com a minha esposa sem estar desconfortável. Sem exigência mútua. Com quantas mais pessoas é que nós conseguimos fazer isso? É um barómetro para ver o nosso envolvimento com os outros. A comunicação não precisa de ser sempre verbal, nem sempre em ação. Estar com alguém simplesmente porque temos prazer em estar e não necessariamente precisamos de falar. Fazemos esse exercício com Deus, por exemplo, ou perguntarmos como é que fazemos isso. Pensamos em Deus, pensamos em oração, pensamos em palavras. A oração pode ser de palavras, sim. Deve ser muitas vezes de palavras. Mas e aquele gozo e paz que vem do silêncio de estar apenas com Deus? Aqueles momentos preciosos em que no silêncio sabemos que Ele está connosco. Envolvermos-nos, investirmos no nosso tempo com Deus, precioso, com palavras, a ouvir a Sua palavra, a estar em silêncio com Ele e ter gozo nisso. E envolvermos, fazermos o mesmo com as pessoas. Conhecermos, falarmos com elas, ouvirmos delas, mas também desfrutarmos de um bom tempo sossegados, em que não cobramos nada. Ouvir e ler sobre o que se passa. Terceiro ponto. Este é o ponto que nos leva a ampliar. Porque até agora nós estamos a falar de relacionamentos de igreja, de pequenos grupos, pequenos ajuntamentos, mas a partir do momento em que sabemos do que é que se passam noutros ministérios, noutros lugares, em Portugal, na Europa, outros países, o nosso é vislumbrar Deus majestoso, glorioso, todo-poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É vermos isso e é estarmos a abraçar os nossos irmãos, conhecendo-os e envolvendo-nos com eles e estando lá para os ajudar e sermos ajudados. E quarto ponto, valorizarmos e encorajarmos o crescimento dos outros. Quando os outros estão a fazer algo, vamos valorizá-los, vamos encorajá-los, vamos lhes dizer que estão a fazer bem, ou então vamos desafiá-los a fazerem mais. A missão de Deus é grande demais para heróis solitários. Fomos chamados para servir juntos, em graça e em unidade. Lembrando-nos das nossas prisões, mas dando graças a Deus, porque Ele está connosco, sempre. Então foi isto. Partilha e comunhão e transparência, que é isso que é comunicação, relacionamentos, fraternidade, que é uma fraternidade, vamos lembrar isso, vamos tentar recordar, não esquecer isso. Fraternidade não é uma palavra que se diz, eu sou irmão, eu sou filho dos meus pais, mas se eu não os visitar nunca, eles só são meus pais porque me deram a vida. Tenho que me relacionar com eles para que haja relacionamento pai e filho. Entre irmãos é igual. Somos chamados a sermos irmãos, temos que nos relacionar uns com os outros. A fraternidade em ação constante. Constância. Estar presentes. E valorizar é estarmos no corpo de Cristo. A sermos corpo de Cristo. Em que todos estão a cooperar para que haja harmonia. Para que seja um recital harmonioso. Ou, como eu posso agora terminar numa nota um bocadinho mais leve,
Mas acho que é um bom elemento para pensarem nisso e até vem parecido com aquilo. Quem gosta de M&M's? Pois. M&M's, para quem não sabe, há em várias formas. Eu gosto muito delas de chocolate. Mas são assim redondinhas, têm um M, vêm em saquinhos e todas têm um M. É delicioso. Eu não costumo comer, mas quando abro um, vai até ao fim. Pensemos em nós como pequenos M&M's. E agora vou explicar. O M&M tem várias cores. E quanto mais se desfaz na boca, mais doce se torna, mais prazeroso se torna. É aquela coisa que nós nunca queremos que pare. Quem vai trincar aquilo tudo de uma vez é saboroso, mas é momentâneo. Aquele desfazer é bom. Façamos da nossa vida como se nós fôssemos M&M's para os outros. Que a nossa vida, o nosso desgaste diário, aquilo que fazemos, traga sabor à vida dos outros. Traga cor, traga a emoção de ver qual é a cor que nos vai calhar. Naquele dia vamos lá estar e vamos ser vermelhos, mais impactantes, mais notórios. Noutros dias vamos ser um bocadinho menos, mas vamos tornar a vida dos outros doce e lembrar-lhes da doçura que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que é a razão pela qual nós podemos ser doces. Que isso fique nos vossos corações. Amém.